suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos mais uma vez reunidos nesta sexta-feira, hoje 5 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Ecologia e também o Dia Internacional do Meio Ambiente. E eu acredito que todos nós devemos fazer a nossa parte para que tanto a ecologia quanto o meio ambiente sejam preservados. Opção para a Vida hoje vai estar trazendo apenas um bloco total com o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes no Sala de Prosa sobre preparados para morrer. Eu acredito que ninguém gosta de ouvir sobre esse tema, mormente agora quando essa doença está trazendo milhares de pessoas sendo ceifadas, muitas delas prematuramente. Fiquemos, portanto, com este tema sobre Sala de Prosa, preparados para a morte. É muito bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. Nosso desejo é que Deus o ajude e abençoe você nesse momento que estamos juntos. Nem todo mundo está preparado para a vida. Imagine estar preparado para a morte. É claro que a morte é algo terrível para o ser humano. Ela causa sofrimento, dor e separação. Mas a morte não é o fim. Cada recém-nascido inicia uma espécie de corrida contra o relógio, cujo objetivo não é ganhar nada nem receber um prêmio, mas simplesmente deixar de existir. Se essa é uma verdade universal e inevitável, por que há tanto medo da morte? Por que muitos não se preparam para ela? A morte é aterrorizante. Muitos não estão seguros sobre o que há por trás dessa cortina tão escura. Talvez o mais aterrorizante é o fato de que morrer é uma experiência que se vive em solidão. Quando isso acontece, ninguém pode ocupar o lugar daquela pessoa que morre, nem sentir por ela as sensações, as dores dos que experimentam a morte. Se pudéssemos controlar o tempo, certamente escolheríamos ficar por aqui o máximo possível, porque apesar das nossas lutas, você há de convir comigo que a vida é bela, não é verdade? A vida de todas as pessoas está cheia de sensações, valores, pessoas, crenças e mitos. Todo mundo tem uma imagem de si mesmo que deseja não só projetar, mas que os outros a reconheçam. A morte termina com tudo isso, deixando para nós uma sensação de vazio, de deixar de perceber. É o término de tudo. A ciência, como indicam as pesquisas, está a todo vapor em busca de prolongamento da vida e da imortalidade. A cirurgia plástica e os tratamentos alternativos, assim como a tecnologia médica, permitem que algumas pessoas sobrevivam a enfermidades ou envelhecimento. A ideia da morte as assusta e pensar na possibilidade da imortalidade é o que todos preferem. É claro que eu não desejo a sua morte, mas qualquer dia desses, eu e você vamos morrer. E sabe de uma coisa? É bom estarmos preparados para quando essa hora chegar.
Como estar preparado? A experiência da morte é sempre difícil e dolorosa. Fomos feitos para a vida e não para a morte. A morte traz separação, angústia e sofrimento. A morte tem sua origem no pecado. O pecado trouxe a decadência física, a corrupção e a morte. Esta relação pecado e morte pode ser observada na experiência humana e é assim descrita na Bíblia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Preparado para morrer. Esse é o assunto de hoje no programa Luz para o Caminho. Já voltamos para conversarmos mais um pouco sobre isso. Por isso, continue com a gente. No programa de hoje, nós estamos tratando de um assunto extremamente solene, absolutamente importante. Preparados para morrer. E hoje, para tratar deste assunto aqui, nós convidamos o reverendo Carlos Henrique Machado, conhecido como Pastor K. Ele que é mestre em teologia, ele que é o diretor do Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas e também pastor da Igreja Aliança na cidade de Campinas. Pastor, muito obrigado pela sua presença conosco, pela sua importante colaboração aqui neste programa. E hoje nós vamos tratar deste assunto aí que é complicado, né? Sim, preparado para morrer. Me responda uma coisa, morreu, acabou? Ou tem coisa depois da morte? Olha, morreu, começou. Para o cristão começou a parte boa, a parte melhor, né? Parte melhor. É interessante, o apóstolo Paulo coloca dessa forma, né? Ele partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, morreu, começou uma nova etapa. O senhor acha relevante uma pessoa se preparar, então, para morrer? Como é que uma pessoa se prepara para morrer? Isso. Vivendo bem. Vivendo bem. Quando nós conhecemos a realidade de que há essa eternidade com Cristo, nós temos o privilégio também de começar essa vida aqui. Interessante. Isso me lembra a história de Miguel Gonçalves Torres, né? Um dos primeiros alunos do seminário, né? Ele era um português muito doente e ele dizia para os seus colegas assim, não basta viver bem, é preciso morrer bem. E quando ele, no dia da sua morte, ele chamou sua esposa e disse, querida, vem cá. Quando ela chegou, ele estava assim já quase sem fôlego e disse, eu pensei que ao morrer eu iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Uau. Então é essa a questão da preparação. Sim. Tem uma prestação de contas, pastor K? A pessoa morre e presta conta para alguém? Como é que funciona isso? É muito bonito dentro da época, a imagem da época, né, que o apóstolo João escreve no Apocalipse. Ele coloca a chegada diante de Deus e a abertura de livros e mais livros, né? E um livro, então tem um livro à parte e os outros livros, né? Nesses outros livros são os livros da prestação de conta. Então, todos os feitos, todos os não feitos, né? As escolhas certas e erradas, todas elas prestaremos contas, né? Atualizando a imagem, um amigo meu falava há uns 20 anos atrás que eram vídeos, né? Chegaria lá, teria várias fitas para assistir. Hoje em dia a gente tem que colocar outras mídias, mas a ideia é que há um registro de tudo que falamos, e que fazemos. Prestaremos conta. O que é que é muito confortador para todo cristão e cristã é o outro livro, né? O outro livro, que é o livro da vida, onde estão registrados todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse livro aqui, os maus feitos, os pecados, as omissões, eles estão marcados com o sangue de Cristo, o famoso PG, né? Pago por Cristo. Né? Então, é possível que uma pessoa, ao longo da vida,
tenha feito coisas erradas, falado coisas horrendas, deixado de fazer coisas boas e pensado coisas muito ruins, e nessa trajetória ele se arrepender e crer em Jesus e ainda encontrar a bem-aventurança eterna, é isso que você está dizendo? Totalmente possível, é totalmente possível. E nesse momento de encontro com Cristo, enquanto vivo, né, há uma fala de Cristo no Evangelho de João que eu acho muito interessante, diz que a partir do momento que ele crê naquele que enviou, né, e na pessoa de Jesus Cristo, a pessoa passa da morte para a vida, em vida. Ou seja, ele já experimenta a vida eterna aqui, ele fala, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Então, é uma descrição muito interessante, porque mostra que alguns que pensam estar vivos, por não estarem com Cristo, eles já desfrutam sinais da morte e sabores da morte, enquanto aqueles que encontram com o Senhor Jesus Cristo desfrutam da vida hoje e passaram da morte para a vida, ou seja, já estão no outro livro, estão no livro da vida. Né? Que coisa linda. O que uma pessoa que está agora nos assistindo, que talvez tenha muito medo de morrer, porque a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, né? E o último inimigo a ser vencido. Então, é até natural a gente ter autopreservação, cuidar da saúde, prolongar a vida, né? E fugir da possibilidade da morte. É nosso, né? Deus colocou esse desejo da vida em nós. Mas o que uma pessoa especificamente precisaria fazer para estar preparada para morrer? Viver com Cristo. Viver com Cristo. Abrir-se para a pessoa e obra de Jesus Cristo, reconhecer Jesus como Senhor e se alimentar dia a dia, cada dia, com as Escrituras Sagradas. Isso faz total diferença na caminhada da pessoa. Ela já desfruta da vida hoje e estará preparada para a partida. Amém. Pastor, muito embora uma pessoa esteja segura para partir, porque pôs a sua confiança em Jesus, e para ela, como o senhor já disse aqui, morrer é incomparavelmente melhor, porque é partir para estar com Cristo, mas as pessoas que ficam, a família, os amigos, sofrem o golpe do luto, a dor da saudade. Como é que lida com essa questão do luto e com a dor da saudade, com a ausência temporária deste ente querido? É um bom desafio. Em família, a gente passa há 3 meses a experiência da perda do meu pai, né? E tem sido algo muito interessante, porque ele era cristão, confiava no Senhor Jesus Cristo. Então, algo que quando vem aquele sentimento, né, da tristeza, do vazio, pela saudade da pessoa partida, algo que tem sido muito bom em mim é agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus as boas lembranças, os exemplos, os ensinos, o fato dele ter caminhado com Cristo, né? A questão também pega com aqueles que não têm essa experiência, né, de um parente, de um querido que parte e não servia a Jesus Cristo. Eu creio que ainda assim, boas lembranças e ensinos positivos, saudáveis, essas pessoas deixaram. E a gente deve agradecer a Deus por esses instrumentos divinos na nossa formação. Então, é uma forma da gente poder trabalhar com amenizar essa dor e aquietar o coração. Saudade e aquieta o coração. Muito bom. Muito obrigado, pastor, pela sua gentileza em participar aqui com a gente. Sim. E nos ajudar a entender um pouco melhor este importante assunto, viu? É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Pois bem, nós estávamos aqui conversando com o pastor K, mas voltaremos daqui a pouquinho para continuar tratando deste importante assunto, preparados para morrer. Fique aí, estamos de volta. Olá pessoal, sou o Daniel Dias, atleta paralímpico da natação,
E eu estou aqui no Ministério Luz para o Caminho, que é dirigido pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Eu tive a alegria de conhecer pessoalmente o lindo trabalho que eles fazem com a campanha do Cada Dia Natal. O Cada Dia Natal é um devocional com 31 mensagens sobre o nascimento, a vida e a obra de Jesus. Muitas pessoas, igrejas e empresas adquirem o devocional para distribuir e levar o verdadeiro sentimento natalino aos lares do nosso país. E eu convido você a participar dessa linda campanha e levar a alegria do Evangelho para as pessoas em sua volta. Para mais informações, acesse natal.cadadia.org.br ou ligue nos telefones abaixo. Que a alegria e a paz de Jesus estejam com vocês. Um grande abraço. Eu quero tratar com você, então, sobre o tema preparado para morrer. E eu sei que este é um assunto muito complicado, mexe tanto com a gente. A Bíblia chega a dizer que a morte é o rei dos terrores. A Bíblia nos informa que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é fácil lidar com a questão da morte, porque ela tem duas perspectivas: aquele que vai e aquele que fica. A pessoa que morre e a família que assiste esse drama da despedida. Muitas pessoas não estão preparadas nem para morrer e nem a família está preparada para se despedir da pessoa que morre. Não é fácil lidar com a dor do luto. Talvez, de todas as dores da vida, esta é uma das mais profundas. Por isso, é da mais alta importância estar preparado para morrer. Até porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A morte chega para todos, indistintamente, para o grande, para o pequeno, para o rico, para o pobre, para o doutor, para o analfabeto, para a criança, para o jovem e para o velho. Alguém já disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Portanto, é da mais alta relevância estar preparado para morrer. Porque nem sempre a pessoa tem esse tempo oportuno para fazer isso no final da vida. Porque ele pode ser colhido e ceifado repentinamente. A nossa vida é muito frágil. Se Deus fechar a torneira do oxigênio, a gente cai e vira pó. Quantas pessoas com tantos sonhos, com tantos planos, com tantos projetos de futuro foram ceifadas num acidente e colhidas repentinamente, sem qualquer tempo oportuno para se preparar. Portanto, deveríamos nós estar preparados todo dia, porque o amanhã não nos pertence, nós não administramos o nosso futuro. Como é que se prepara para a morte? Se prepara para a morte vivendo bem. Não pode morrer bem quem não vive bem. E eu não estou falando nem mesmo desse viver bem apenas do ponto de vista social, moral, familiar, porque há muitas pessoas de bem que são bons cidadãos, que cuidam da família, que levam a vida íntegra, que cuidam do seu nome, da sua integridade moral e que são verdadeiros beneméritos da sociedade. Porém, nós teremos que prestar contas a Deus da nossa vida e neste grande ajuste de contas, a Bíblia diz que quando nós comparecermos perante o reto juiz, diante do trono do julgamento, nós vamos ser julgados pelas palavras que proferimos, pelas obras que praticamos. Seremos julgados também pelas nossas omissões, por aquilo que deixamos de fazer. E seremos julgados ainda pelos nossos desejos,
e pensamentos. Bom, você há de convir e concordar comigo que se formos submetidos, e como de fato seremos, a este pente fino do julgamento divino, que conhece o que nós falamos e conhece o que nós nutrimos no coração, nenhum de nós pode passar nesse crivo. Em outras palavras, ninguém pode ser salvo pelo critério das obras ou dos méritos. Então, a Bíblia é meridianamente clara em nos informar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras, porque o padrão para você estar preparado para morrer e entrar no céu é o padrão da perfeição. E nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Foi então necessário que Jesus Cristo, Filho de Deus, viesse ao mundo. Ele que é Deus, Ele que é homem, Ele que é perfeito, Ele que nunca pecou, assumisse o nosso lugar como nosso representante e substituto, e Deus então lançasse sobre Ele todas as nossas iniquidades. E naquele momento Deus puniu no seu Filho os pecados que deveria punir em mim. E Jesus morre pelos nossos pecados, abrindo-nos o caminho da reconciliação com Deus. E então poderemos ser declarados justos no tribunal de Deus, não pesando mais sobre nós nenhuma condenação. A única maneira de você estar preparado para morrer é crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta do céu. Ele é o caminho para Deus. Ele é o mediador que pega a sua mão e une a sua mão à mão do Pai, rompendo esta barreira que é o nosso pecado. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, a morte não vai ser mais um terror para você. É por isso que Paulo, em Filipenses 1:21, diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:23, do seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É por isso que Apocalipse 14:13 diz que morrer com Cristo é bem-aventurança, porque partir para descansar das suas fadigas e as suas obras ainda o acompanham. A Bíblia chega a dizer no Salmo 116, versículo 15, que bem é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você não precisa ter medo da morte. Sabe por quê? A morte foi vencida. Jesus Cristo matou a morte na sua morte ao arrancar o aguilhão da morte e ressurgir vitoriosamente, inaugurando para nós a imortalidade. Morrer, portanto, não é mais um desespero, não é um pânico, não é caminhar para um lugar inseguro e incerto, mas morrer é partir para estar com Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 5:8 que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, encorajar você, que talvez está aí com medo da morte, com medo do futuro. Entregue a sua vida a Jesus. Confia nele. Ele é o único que pode preparar você para morrer, porque aquele que nele crê não morrerá eternamente, passou da morte para a vida. Quando você põe a sua confiança em Jesus, você pode ter uma vida plena e maiúscula aqui e já tomar posse da vida eterna imediatamente. Quando você partir, você não parte para um lugar incerto, para uma escuridão densa e tenebrosa, você parte para estar com Ele, na casa dEle, para desfrutar da bem-aventurança eterna, de uma herança imaculada e imarcessível, de uma felicidade plena e absoluta. Hoje eu encorajo você então a colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou orar com você e agora mesmo onde você está, você pode colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e entregar o seu coração para Ele. Ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e te agradecer pelas pessoas que estão nos assistindo. E eu te peço que tu apliques esta palavra
ao coração daqueles que estão nos assistindo. Oro assim, neste nome, que é o nome sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu pra atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Tchururu, 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 lerendere, alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, 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 lerendere. Muito obrigado por você estar conosco. E eu aproveito agora para convidar você para nos acompanhar em nossas redes sociais. Os endereços estão aí na sua tela. Desejamos que Deus tenha falado com você e que Ele o abençoe e lhe dê graça para enfrentar os problemas da vida. Espero você no próximo programa Luz para o Caminho. Deus abençoe você e até lá. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.